Durante os 43 meses de conflito, a Rússia enfrentou perdas significativas. O número de militares perdidos alcançou 10.300, enquanto os Estados Unidos contabilizaram apenas 3.800 baixas. Inicialmente, a Rússia contava com uma frota de 13 a 16 mil tanques, além de 11.400 militares. Estas perdas traduzem-se em um impacto alarmante nas capacidades do exército russo. Essas não são perdas que podem ser facilmente substituídas. Aproximadamente 50% do equipamento perdido pela Rússia proveniente de estoques da era soviética, acumulados ao longo de décadas, estão se esgotando rapidamente. Em 2020, a Rússia tinha um armazém de 12 mil tanques, mas, em apenas 5 anos, praticamente esgotou essa reserva. O analista militar André Tarasenko alerta que as reservas de equipamento reparável da Rússia podem se esgotar em 12 a 18 meses, sem condições de produção suficiente para atender essa demanda, dado que a capacidade industrial atual da Rússia é incapaz de suprir suas necessidades. Com apenas 250 tanques modelo T-90 e 460 veículos de combate de infantaria BMP-3 produzidos diariamente, a produção é drasticamente inferior ao número de tanques perdidos a cada dia. A situação é tão crítica que a Rússia começou a retirar do armazenamento equipamentos cada vez mais antigos, inicialmente utilizando modelos modernizados como o T-72, T-80 e T-90. Chegou ao ponto de ser mobilizado o T-62 em maio de 2022. Em novembro de 2024, relatos indicavam a possível utilização de tanques T-34, que já não viam combate desde a Segunda Guerra Mundial. Essa transição para modelos mais antigos era um sinal claro de que a Rússia não conseguiria sustentar a guerra sem mudanças estratégicas que pareciam improváveis. Enquanto os estoques russos se esvaem, a Ucrânia tem revolucionado a guerra moderna. Com sistemas defensivos aprimorados e missões de drones, os ucranianos negaram à Rússia a chance de ganhar qualquer vantagem nas frentes de batalha. O resultado? Em 2025, as conquistas territoriais da Rússia despencaram drasticamente, refletindo em um retrocesso sem precedentes. A pergunta que todos se fazem é: até onde a Rússia poderá ir antes de reconhecer a realidade? Nos últimos meses, a Ucrânia tem revolucionado as táticas de guerra moderna por meio de sistemas defensivos aprimorados, intensa vigilância e operações de drones, enquanto impede que a Rússia consiga qualquer ganho significativo em diversas frentes. Como resultado, até o início de 2025, os ganhos territoriais da Rússia encolheram de forma alarmante. Este cenário leva a questionar: a Rússia realmente tem chances de recuperar o que perdeu? De acordo com a inteligência britânica e a plataforma de inteligência aberta da Ucrânia, os avanços russos foram reduzidos drasticamente. Em março de 2025, as forças russas conseguiram tomar apenas 51 milhas quadradas de território ucraniano, uma queda acentuada em relação às 74 milhas de fevereiro e 125 de janeiro. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, em novembro de 2024, eles haviam capturado mais de 282 milhas quadradas. Com uma ofensiva que parecia promissora na segunda metade de 2024, a Rússia não conseguiu manter o ritmo por mais de alguns meses. O custo para cada quilômetro quadrado conquistado aumentou vertiginosamente, e agora, em março de 2025, as tropas russas precisavam realizar mais de 35 ataques para conquistar um único quilômetro, em comparação com apenas 7,1 em novembro de 2024. Isso significa que a Rússia precisaria intensificar suas operações 5 vezes mais. Essa mudança dramática pode ser atribuída a melhorias específicas nas táticas militares ucranianas. A nomeação do general Mikhailo Drapati em janeiro de 2025, como comandante das Forças Operacionais e Estratégicas, foi um divisor de águas. Ele focou na logística inimiga, reestruturando suas brigadas recém-formadas e melhorando as fortificações em áreas cruciais como Pokrovsk. E os resultados foram impressionantes. Até setembro de 2025, a Ucrânia conquistou significativas vitórias em direção a Pokrovsk. Durante a batalha por Dobropelia, por exemplo, mais de 100 soldados russos foram capturados, enquanto 1.300 foram eliminados. O impacto dos ataques de drones ucranianos escalou a tal ponto que, em cada 10 soldados russos que tentavam avançar, apenas um sobrevivia o suficiente para se render. Mas, com essas vitórias, a pergunta que se impõe é: a Ucrânia conseguirá manter essa vantagem frente a um inimigo em queda? O que pode emergir desse campo de batalha agora em ebulição?
Após anos de combate intenso, a Ucrânia não apenas sobreviveu à invasão russa, mas conquistou território vital, humilhando as forças de Putin. Imagine o aroma de óleo queimado no ar, o cheiro pungente de metal retorcido após explosões devastadoras, e soldados russos se ajoelhando, suplicando por misericórdia enquanto morteiros caem como lágrimas de fúria. Quem imaginaria que uma nação sitiada viraria a mesa, deixando a Rússia exausta e à beira do colapso? Pois é exatamente isso que aconteceu. A Ucrânia reconquistou 62 quilômetros quadrados em apenas um mês de 2025, ridicularizando as mentiras de Putin sobre avanços em todas as direções. Mas o desastre militar russo se agrava com uma catástrofe econômica que acelera a cada mês. A economia da Rússia impulsionava seu sucesso militar, mas agora é o contrário. Tropeços militares abriram portas para sanções ocidentais, cortando fundos para manter o ímpeto. As receitas de petróleo e gás russos, historicamente 30 a 50% da renda governamental, despencaram 35% ano após ano em maio de 2025. No mesmo ano, gastos com defesa consomem 40% do orçamento federal, nível não visto desde a era soviética. Putin foi forçado a anunciar redução de 4,4% nos gastos militares para 2026, admitindo tacitamente que a Rússia não sustenta o ritmo atual. Reduzir gastos defensivos piora ainda mais com a inflação no quadro. A inflação oficial russa gira em torno de 8 a 10% ano após ano, mas fontes apontam para mais de 20%, considerando aumentos desproporcionais em preços de alimentos e químicos. As reservas líquidas russas estão secando, com economistas prevendo esgotamento até o fim de 2025 ou início de 2026. O Banco Central Russo já alertou sobre problemas de liquidez, enquanto bancos enfrentam déficit estrutural ameaçando cascatear pela economia inteira. Essencialmente, a Rússia maneja artificialmente a crise econômica com controles de capital, quedas rápidas nas taxas de juros e intervenções governamentais disseminadas em sistemas vitais para o esforço de guerra e qualidade de vida percebida no país. A Ucrânia explora essa vulnerabilidade econômica russa com resultados mortais, através de ataques sistemáticos de drones às refinarias de petróleo e infraestrutura de combustível russas. Esses ataques custaram à Rússia cerca de 17% da capacidade de refino para petróleo e gás. A Reuters calculou que ataques a múltiplas refinarias correlacionam diretamente com a mesma porcentagem de declínio nas receitas de petróleo e gás russas entre março de 2024 e março de 2025. Então, as sanções ocidentais golpeando o fundo do poço russo. A União Europeia instituiu um teto de preço no petróleo russo, caindo de $60 por barril para menos de 48, fazendo o crude russo europeu despencar de quase $70 para 50 em um ano. Com a UE planejando eliminar importações russas até 2027, a Rússia perde seu mercado exportador primário. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia se intensificou desde a invasão em fevereiro de 2022. O presidente Vladimir Putin buscava uma vitória rápida, mas o que se observou foi uma luta prolongada e desgastante. Já se passaram 3,5 anos e a situação que parecia favorável para a Rússia transformou-se em um desafio inédito. O que antes parecia impossível para a Ucrânia agora se tornou uma realidade. A resistência do país tornou-se uma força contra a imensidão da máquina militar russa. O colapso das tropas russas. A realidade é alarmante. Desde o início do conflito, a Rússia contabilizou mais de 1 milhão de baixas. Somente nos primeiros 8 meses de 2025, mais de 281 mil soldados russos foram mortos, feridos ou dados como desaparecidos, com 86 mil confirmados como mortos. Esse cenário catastrófico revela a urgência da situação, com a taxa de baixas diárias crescendo alarmantemente. Em novembro de 2022, as perdas eram de cerca de 560 soldados por dia. Em 2025, esse número saltou para mais de 1.300. O que isso significa? Se a Rússia continuar nessa trajetória, os números podem chegar a impressionantes 440 mil baixas anuais. E não se trata apenas da perda de vidas. As estratégias para repor os soldados são insuficientes. A taxa de recrutamento mensal está aquém do necessário e, de 2024 até o início de 2025, houve uma queda de até 60% nos alistamentos. O apoio de prisioneiros é quase inexistente, e a Rússia chegou a solicitar não apenas uma, mas 2 ondas de tropas da Coreia do Norte. No entanto, mesmo esse esforço está longe de ser significativo a longo prazo.
Um cenário desolador. A situação da força de trabalho na Rússia é alarmante. Em 2025, o exército representa 3% da população economicamente ativa, um aumento de 40% em relação a 2020. Homens em idade de trabalho estão sendo enviados para a guerra, e muitos não retornarão. A baixa taxa de natalidade a partir dos anos 90 exacerba a crise, uma geração inteira está desaparecendo. Estudos indicam que o número de trabalhadores entre 16 e 35 anos caiu impressionantes 1,33 milhão apenas em 2022. Isso resulta em um déficit na força laboral que é praticamente impossível de ser recuperado. O complexo industrial militar da Rússia enfrenta uma escassez crítica de engenheiros, estimando-se que haja uma falta de até 120 mil profissionais. As consequências são devastadoras. A Rússia não apenas luta para manter seu material de guerra, mas enfrenta uma crise de mão de obra que poderia comprometer sua capacidade de oferecer suporte efetivo ao exército. A pergunta permanece: será que a Rússia conseguirá se reerguer dessa crise ou sua queda é inevitável? As reviravoltas no campo de batalha revelam uma inatividade surpreendente. Quando se trata de manter sua frente de batalha, a Rússia está em apuros. E a Ucrânia, com sua resiliência e inovação, mostra-se mais forte a cada dia. O que poderá acontecer nos próximos meses pode ser o divisor de águas nesse embate colossal. Você já parou para imaginar como uma nação pode se afundar em um poço sem fundo de desespero, onde cada dia de guerra devora não só vidas, mas o próprio futuro? Em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o mundo esperava uma vitória rápida para Moscou. Mas, 3 anos e meio depois, o que vemos é uma reviravolta chocante. A Ucrânia não só resiste, como avança, transformando o impossível em realidade. Enquanto a Rússia luta para se manter de pé, sangrando territórios e recursos, a Ucrânia floresce em inovação e força. Prepare-se para descobrir como isso vai desmoronar o regime de Putin de forma irrevogável. 378 caracteres. Lembre-se de como a Rússia enfrenta uma crise de mão de obra devastadora, com déficits de milhões de trabalhadores impossíveis de recuperar, incluindo faltas de até 120 mil engenheiros e 400 mil no complexo industrial militar, conforme admitido pela própria mídia estatal russa. Agora, quando somamos todos esses elementos, fica cristalino que a Rússia está travando uma guerra de desgaste que não pode mais vencer. Imagine o ar pesado de fumaça e o eco distante de explosões, enquanto generais russos encaram mapas manchados de suor e frustração. De acordo com cálculos da Forbes, no ritmo de abril de 2025, capturando apenas 68 milhas quadradas por mês na Ucrânia, levaria cerca de 230 anos para ocupar todo o país. E o custo? Com 1.200 soldados perdidos por dia, isso exigiria cerca de 100 milhões de baixas russas, ou 70% da população atual. Absurdo, não é? A guerra não vai durar séculos, algo tem que ceder, e todos os sinais apontam para o colapso da capacidade militar russa. Não para o espírito de luta ucraniano. O cheiro de metal queimado paira no ar, enquanto tanques enferrujados rangem em retirada. Voltemos às faltas de equipamentos militares por um instante. Sem veículos blindados, artilharia ou sistemas de defesa aérea, a Rússia mal consegue lançar ofensivas reais. Para compensar, suas forças recorrem a ondas de infantaria desprotegidas, ataques de carne humana sem apoio mecânico, resultando em perdas catastróficas por ganhos ínfimos. Sinta o tremor da terra sob botas exaustas, o suor escorrendo em rostos pálidos de medo. Enquanto isso, as defesas ucranianas se fortalecem a cada dia, como muralhas invisíveis tecidas de astúcia e tecnologia. Por que a Rússia insiste em uma loucura que a humilha a cada passo? O general Alexander SYSKY observou que, em junho de 2025, as forças ucranianas ainda controlavam uma faixa de território em Kursk, 10 meses após a incursão inicial, apesar de contra-ataques russos ferozes. Eles enviaram mais de 10 mil tropas norte-coreanas para a região, e a Ucrânia dependia de uma única estrada pavimentada para reabastecimento. Mesmo assim, resistiu. O vento gelado de Kursk carrega sussurros de vitória improvável, enquanto soldados ucranianos sentem o alívio tátil de solo conquistado. Essa posição em Kursk serve como moeda de troca com o Ocidente, provando a capacidade ucraniana de capturar e segurar terras contra todas as probabilidades. Isso gerou mais cobertura na mídia, pacotes de doações e até políticas para mísseis doados pelo Ocidente. Mas, no fundo,
A determinação de Putin em prosseguir transforma derrotas táticas em catástrofe estratégica. Cada mês de guerra enfraquece irreversivelmente a posição geopolítica da Rússia. Imagine o Kremlin, com suas paredes frias ecoando decisões desesperadas, enquanto aliados se afastam como sombras ao amanhecer. A Ucrânia, por outro lado, usa isso para virar o jogo, expondo a fragilidade russa em cada frente. E se essa teimosia de Putin for o prego final no caixão do seu império? A tensão aumenta, com suprimentos escassos e moral em frangalhos, prometendo uma reviravolta que ninguém em Moscou esperava. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, o presidente Vladimir Putin, junto ao restante do mundo, clamava por uma vitória que consolidaria o poderio russo. Meses se passaram desde então, e agora, 3 anos e meio depois, a realidade se apresenta de maneira bem diferente. O que muitos consideravam uma batalha vencida, agora parece um jogo completamente invertido. Não apenas a Ucrânia permanece firme, mas ela também se fortalece, transformando o que parecia impossível meses atrás em uma possibilidade concreta. A cada avanço das tropas russas, percebemos que suas estratégias se deterioram. Enquanto isso, a Ucrânia, longe de ser derrotada, começa a restituir seu território com uma combinação astuta de paciência e aproveitamento dos erros russos. Ao longo dos últimos meses, cada tanque perdido e cada soldado derrotado Rússia se torna mais vulnerável, e essa vulnerabilidade se torna a ponta de lança da resistência ucraniana. A primeira fase desse contra-ataque já está em andamento, a degradação sistemática do poderio bélico russo. E a Ucrânia não precisa lançar uma grande ofensiva, os próprios erros e as perdas da Rússia estão levando ao colapso. Cada equipamento de alto valor destruído, cada instalação logística incapacitada é um passo em direção à possibilidade de uma vitória ucraniana. O ataque às reservas de munição e às refinarias de petróleo não é apenas um ataque físico, é uma ofensiva estratégica que reduz drasticamente a capacidade de combate da Rússia. Mas a questão que surge é, como exatamente a Ucrânia pretende recuperar cada centímetro de território ocupado? As respostas estão em um plano bem elaborado. A estratégia se revela em 2 fases principais. A primeira fase foca na destruição do poder militar russo, enquanto a segunda está reservada para um momento crítico, previsivelmente antes ou durante 2026, quando a Rússia estiver à beira do colapso. A situação se agrava a cada dia. A Rússia, que uma vez se mostrou imponente, agora é forçada a recorrer a equipamentos obsoletos, como tanques da era da Segunda Guerra Mundial. Com cada progresso ucraniano, torna-se cada vez mais claro que a narrativa russa de grandeza e domínio se esfacela, e a chance de um descolamento total do poder de Putin se torna palpável. O que acontecerá quando a Ucrânia não apenas resistir, mas transcender suas expectativas? Na virada do jogo militar, devemos estar atentos às táticas ucranianas que se sobressaem. A capacidade de produção militar crescente da Ucrânia vai além da capacidade russa de recuperar suas forças. É um jogo de paciência e estratégia, e o tempo está a favor da Ucrânia, enquanto a Rússia se debate em sua própria tempestade econômica e militar. De repente, a pergunta que surge agora é: o que significa isso para a Rússia e seu futuro? Conforme a Ucrânia avança, poderá o círculo próximo a Putin optar por desafiá-lo, enfrentando a dura realidade da própria sobrevivência nacional? As respostas são empolgantes e não devem ser subestimadas, pois a reviravolta neste enorme conflito ainda está se desenrolando diante de nossos olhos. A luta continua, e o mundo observa ansiosamente o que vem a seguir. Nos últimos meses, o cenário da guerra na Ucrânia se transformou drasticamente. A Ucrânia, que enfrentou meses de dificuldades, agora se encontra em uma posição cada vez mais forte. Graças a investimentos ocidentais, a nação começa a ver uma multiplicação dos resultados no campo de batalha. O que isso significa para o futuro da Rússia e da NATO? Analisando o contexto atual, é notável como as medidas de sanção da União Europeia contra empresas tecnológicas russas coexistem com a compra de petróleo e gás da Rússia. Essa fragilidade nas cadeias de suprimento globais pode ser um indicativo de que o Ocidente está se organizando para intensificar sua ofensiva contra a economia russa. Os países vizinhos à Rússia, cientes da ameaça real que o Kremlin representa, têm um incentivo direto para fornecer protótipos de armas para a Ucrânia. Os dados mostram que reduzir a capacidade bélica da Rússia pode evitar um conflito quase inevitável com a NATO. E se a Ucrânia vencer essa batalha? A realidade é que a Rússia pode não ter um futuro robusto para confrontar a NATO. Caso isso ocorra,
Putin enfrentaria a dura realidade de ter que abdicar de valiosos recursos russos em troca de alianças com a China, o que significaria uma volta à dependência do comércio ocidental, semelhante à era pós-União Soviética. Por enquanto, tudo o que nos resta é observar como esses eventos se desenrolam. Será que o Ocidente ampliará sua assistência à Ucrânia? A guerra está longe de terminar. Acompanhe a evolução das estratégias militares da Ucrânia e mantenha-se informado sobre os eventos que moldam a geopolítica global. O que está em jogo é mais do que uma guerra, é o futuro de uma nação e a estabilidade de toda uma região. No campo de batalha, mudanças drásticas estão em jogo. Enquanto a Ucrânia inova em sua estratégia, a Rússia enfrenta reveses incalculáveis. A resposta a todas essas perguntas pode definir não apenas o destino de dois países, mas das relações entre potências globais nos próximos anos. O que acontecerá quando os primeiros sinais da virada começarem a emergir? Esta é a história que estamos acompanhando de perto. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, o presidente Vladimir Putin, ao lado do mundo todo, clamou por uma vitória que parecesse legítima para a Rússia. Mas o que aconteceu nos meses seguintes foi algo inesperado. Ao longo de 3 anos e meio, a situação se transformou em um jogo de forças. A Ucrânia não apenas sobreviveu, mas começou a se reerguer de uma maneira que parecia impossível meses atrás. Cada metrô ocupado e cada decisão de resistência pesaram na balança. A Rússia, apesar de toda sua fanfarronice, começou a enfrentar as consequências da natureza de sua estratégia. Agora, a ideia de uma Ucrânia não apenas sobrevivendo, mas prosperando, em meio à guerra, não é mais um conceito distante. A matemática e a estratégia se entrelaçam, apontando para uma nova realidade que desafia o regime de Putin. As forças ucranianas têm se fortalecido a cada mês, enquanto a Rússia luta para manter uma imagem de poder. Relatórios de inteligência revelam que a Rússia já perdeu mais de 10.300 soldados diante de 3.800 da Ucrânia. E esses números são apenas a ponta do iceberg, o verdadeiro impacto é mais profundo. Aproximadamente 50% do equipamento perdido pela Rússia provém de estoques da era soviética, que se esgotam rapidamente. O que é chocante é que, em meio a essa crise, a Ucrânia se reinventou. Sua capacidade de produção militar multiplicou-se em tempo recorde. Em 2025, sua indústria de defesa deve atingir a notável cifra de 35 bilhões de dólares, um salto impressionante em comparação aos meros 1 bilhão registrados no início da invasão. Com uma rede de quase 900 fornecedores. Desde grandes empresas até pequenas oficinas, a Ucrânia consegue inovação e eficiência que superam qualquer sistema centralizado. Quando um novo método é descoberto em um local, a informação se espalha rapidamente, gerando melhorias em massa. E como esses avanços têm se traduzido em resultados práticos? As capacidades de guerra com drones da Ucrânia revolucionaram o campo de batalha. Drones de baixo custo, cada um custando apenas milhares de dólares, têm sido responsáveis pela destruição de tanques russos que valem milhões. Os drones navais da Ucrânia forçaram a marinha da Rússia a recuar de áreas estratégicas do Mar Negro, restabelecendo as rotas de exportação de grãos do país a níveis pré-guerra em menos de 18 meses. Mas a inovação não parou por aí. Drones que antes eram utilizados apenas para reconhecimento agora realizam ataques a alvos militares a centenas de quilômetros dentro do território russo. A Operação Spiderweb se destaca, com ataques que alcançam até 2.700 milhas, prejudicando uma fração significativa da frota de bombardeiros estratégicos da Rússia. Enquanto isso, a Rússia lida com sua crise de efetivos. Desde o início da guerra, mais de 1 milhão de soldados russos foram perdidos. Iniciativas do governo ucraniano já contabilizam mais de 281 mil soldados russos mortos, feridos ou desaparecidos apenas nos primeiros 8 meses de 2025. Diante de tal cenário, as perguntas surgem: será que a Rússia conseguirá sustentar seu esforço de guerra? Essa situação pode levar a uma reavaliação completa de suas estratégias? O tempo revelará as respostas e o destino desse conflito que já mudou o curso da história. Resumo da parte anterior: os sistemas de defesa estão ampliando o espaço aéreo disponível para as aeronaves e drones ucranianos. Estima-se que a segunda fase do conflito começará quando a Rússia alcançar seu ponto de ruptura, possivelmente antes ou durante 2026. Avaliações de inteligência ocidentais indicam consistentemente que esse período poderá ser crítico para a escassez de equipamentos russos. Texto:
quando a Rússia se encontrar sem armamento suficiente para realizar operações ofensivas, tudo mudará drasticamente. Nesse momento, a Ucrânia estará pronta para aproveitar sua crescente capacidade de produção militar interna, o suporte contínuo do Ocidente e suas inovações táticas superiores para iniciar contraofensivas coordenadas. O contra-ataque em Kharkiv, em 2022, provou a eficácia dos ucranianos, que avançaram em média 7,7 km por dia, libertando mais de 9.500 km² em poucas semanas. Isso ocorreu quando a Rússia ainda contava com reservas significativas de equipamentos. Imagine agora o que a Ucrânia pode conquistar quando a Rússia estiver se apoiando em tanques T-34 e artilharia da Segunda Guerra Mundial. A terceira fase envolverá a manutenção do território libertado e a prevenção de contra-ataques russos. Nesse cenário, os drones se tornarão essenciais para a Ucrânia. Mesmo que a Rússia consiga reconstituir suas forças ofensivas, enfrentará um campo de batalha onde cada movimento de veículo, cada concentração de tropas e cada comboio de suprimentos poderá ser identificado e destruído por drones ucranianos, que estarão em número considerável. A fase final do plano apresenta o maior desafio, a libertação da Crimeia. A frota russa do Mar Negro já abandonou Sevastopol devido aos ataques ucranianos, e a ponte de Kerch continua vulnerável a armas ucranianas de longo alcance. Sem domínio naval e com linhas de suprimento estendidas, as forças russas na Crimeia ficarão isoladas e cercadas uma vez que a Ucrânia liberte o corredor terrestre no sul do país. Porém, tudo dependerá de quanto a Ucrânia pode controlar e não desperdiçar seus próprios recursos militares. Apesar de conseguir vitórias e aumentar sua presença militar e orçamento de defesa, a Ucrânia ainda está em desvantagem em termos de número efetivo de tropas, equipamentos militares e financiamento. O apoio ocidental constante torna-se uma necessidade vital, mas até quando essa assistência poderá sustentar a resistência ucraniana? As tensões estão aumentando, e o futuro é incerto. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, o presidente Vladimir Putin, sob os olhares do mundo, ansiava por uma vitória que legitimasse sua ofensiva. Porém, o que se desenrolou nos meses seguintes foi simplesmente inesperado. Em 3 anos e meio, o que se parecia um confronto unidimensional acabou se transformando numa disputa multifacetada de forças. A Ucrânia não apenas resistiu, mas iniciou um renascimento impressionante em uma escala que parecia impossível meses atrás. Cada metro de terra recuperado e cada escolha corajosa de resistência pesaram na balança. A Rússia, mesmo com seus altos brados de poderio, começou a colher as consequências de uma estratégia questionável. Hoje, a mera ideia de uma Ucrânia não só sobrevivendo, mas prosperando em meio ao caos da guerra, é uma nova realidade que desafia a permanência do regime de Putin. Enquanto a Ucrânia elevava suas forças, a Rússia lutava para manter uma imagem de invencibilidade. Relatórios de inteligência chocam ao revelar que já são mais de 10.300 soldados russos perdidos, enquanto apenas 3.800 ucranianos se somam às filas de baixas. Esses números são apenas o começo do iceberg, o impacto genuíno é mais profundo e aterrador. Aproximadamente metade do equipamento perdido pela Rússia vinha de estoques da era soviética, que se esgotam rapidamente. Mas em meio ao desespero russo, a Ucrânia se reinventou. A capacidade de produção militar do país disparou de maneira assombrosa. Estima-se que, em 2025, a indústria de defesa ucraniana possa alcançar a notável marca de 35 bilhões de dólares. Um crescimento impressionante em comparação ao mísero bilhão do início da invasão. Com quase 900 fornecedores, desde grandes corporações até pequenas oficinas, a Ucrânia obteve um nível de inovação e eficiência que ofusca qualquer sistema centralizado. E essas inovações estão se traduzindo em resultados profundos no campo de batalha. Os drones ucranianos, por exemplo, têm violado o céu russo. Custando apenas alguns milhares de dólares, esses dispositivos de baixo custo têm arrasado tanques que valem milhões. Os drones navais foram tão eficazes que obrigaram a Marinha da Rússia a recuar de posições estratégicas no Mar Negro, restaurando as rotas de exportação de grãos a níveis pré-guerra em menos de 1 ano e meio. Mas o ímpeto ucraniano não se detém aí. Drones que originalmente eram usados para reconhecimento agora conseguem realizar ataques a alvos a centenas de quilômetros dentro do território russo. A operação conhecida como Spiderweb destaca-se nesse contexto, com ataques que atingem até 2.700 milhas, prejudicando a frota de bombardeiros estratégicos da Rússia.
Enquanto os ucranianos avançam, a Rússia enfrenta uma verdadeira crise de efetivos. Desde o início da guerra, mais de 1 milhão de soldados russos se perderam, e estimativas apontam que os ucranianos já contabilizam aproximadamente 281 mil soldados russos mortos, feridos ou desaparecidos apenas no primeiro semestre de 2025. Nesse complexo cenário, as interrogações emergem de maneira contundente. Será que a Rússia conseguirá manter seu esforço bélico? Essa situação forçará uma revisão radical de suas estratégicas. O tempo. Esse traiçoeiro invisível revelará as respostas e o destino desse conflito que já alterou o curso da história. Um novo mundo está surgindo das cinzas, mas suas cicatrizes ainda serão sentidas por gerações. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, o presidente Vladimir Putin sonhou com uma vitória rápida. No entanto, 3 anos e meio depois, esse sonho se tornou uma cruel ilusão. A Ucrânia não apenas sobreviveu, mas agora ameaça reconquistar o território que havia perdido. Enquanto a Rússia entra em um colapso visível, o que se passa na mente de Putin ao ver seu exército desmoronar sob os olhos do mundo? O que acontece quando essa humilhação se torna irreversível? Você ainda pensa que a Rússia tem controle sobre a situação? Prepare-se para uma reviravolta chocante que mudará tudo. Após meses de bombardeios ininterruptos, a Ucrânia resistiu e agora está recuperando o que parecia impossível. A Rússia, apesar de todo o seu blá blá blá, recua, e seu poder militar derrete como gelo ao sol. Vamos explorar como a Ucrânia está se posicionando para reivindicar seus direitos enquanto as tentativas desesperadas de Moscou para detê-la selam sua própria ruína. Sinta o peso das linhas de batalha, os gemidos distantes de soldados exaustos, e o frio cortante da noite, que traz a sensação do medo no ar. Por que Putin, que prometeu uma vitória fácil, agora se vê à beira da extinção de seu império? Qual o preço dessa arrogância inconsciente que leva a reviravoltas inimagináveis? Na visão de Putin, a guerra prometia ser relâmpago. Porém, a realidade transformou-se em um jogo de xadrez inesperado aos poucos, onde a Ucrânia não apenas sobrevive, mas floresce, realizando feitos que pareciam impossíveis há meses. Enquanto a Rússia, com sua presunção, despenca nas profundezas da derrota. Exploraremos como a Ucrânia se prepara para retomar suas terras e como as manobras desesperadas da Rússia para barrá-la não irão dar certo. Ouço o rugido das batalhas, sinto o odor metálico de tanques destruídos, e o tremor do solo sob seus pés. Você acreditava que a Ucrânia apenas sobreviveria, mas e se ela não apenas vencesse, mas prosperasse além da guerra? Essa noção, uma vez impensável, agora se transforma em uma fórmula eficaz para o regime de Putin. Conforme a Rússia perde tempo, equipamentos, recursos e opções táticas, a cada mês a Ucrânia se torna mais forte, mais astuta e mais capaz. Imagine o estalo de granadas e o silêncio opressivo após um ataque, sentindo o ar gelado das trincheiras. Por que essa mudança drástica afasta para sempre as chances de vitória da Rússia? Quais surpresas devastadoras estão prestes a ser reveladas por análises ocidentais e inteligência diversificada? A força da Ucrânia aumentou significativamente, já tendo destruído aproximadamente 23 mil unidades de equipamento russo, incluindo itens capturados antes da invasão. Segundo os cálculos ucranianos, no final de setembro de 2025, após 43 meses de guerra, as perdas ucranianas foram muito inferiores em comparação. Rússia sofreu a perda de 10.300 veículos blindados, enquanto a Ucrânia perdeu apenas 3.800. Diante de um arsenal inicial de 13.000 a 16.000 tanques e 11.400 veículos blindados, as perdas russas são alarmantes. Você sente o calor ardente das explosões? O gosto salgado do suor na pele suja de fuligem? A pressão nos uniformes rasgados? Essas baixas são triviais para a Rússia? E se todas elas vierem de estoques soviéticos que não podem ser repostos? O que acontecerá quando esses arsenais se esgotarem completamente, forçando Putin a admitir derrota? Mais da metade dos equipamentos perdidos pela Rússia vem de estoques da era soviética, acumulados ao longo de décadas para frente de um potencial conflito global. Essas reservas estão se esgotando rapidamente. Em 2020, a Rússia contava com 12.000 tanques em estoque, mas 5 anos depois, quase tudo foi consumido.
O analista militar André Tarasenko adverte que as reservas reparáveis poderão se esgotar em 12 a 18 meses, enquanto a produção anual atual é de apenas 700 mil veículos blindados. Contudo, a capacidade industrial russa falha, produz apenas 250 tanques T-90 e 460 veículos de combate de infantaria BMP-3 por ano. Isso é claramente insuficiente para suprir as perdas diárias. Ouço o ronco fracassado de motores antigos, respiro o odor de óleo rançoso e sinta a vibração frágil de blindagens desgastadas. A Rússia ignorará esses sinais até que seja tarde demais? Que humilhação se esconderá atrás dos depósitos vazios? A situação é tão dramática que a Rússia teve que recorrer a tanques antigos. Depois de usar tanques T-72, T-80 e T-90, agora utiliza tanques T-62 desde maio de 2022. Em novembro de 2024, a mobilização de tanques T-34 da Segunda Guerra Mundial foi relatada, embora não houvesse confirmações visuais no campo de batalha. Com isso, ficou claro que a Rússia não pode sustentá-la sem um ajuste estratégico significativo. Sinta o gemido doloroso das máquinas obsoletas. O odor corrosivo do metal deteriorado e o contato áspero da poeira acumulada. Você achou que os tanques antigos seriam suficientes? E se isso apenas atrasasse uma catástrofe? Qual revelação chocante ocorrerá quando a Ucrânia revolucionar a guerra com novos sistemas defensivos, vigilância e drones? Essas inovações elevaram os ganhos territoriais russos a somente 51 km² em março de 2025, uma queda drástica em relação aos 282 quadrados conquistados em novembro de 2024. Apesar de uma ofensiva acelerada nos últimos meses, a Rússia não conseguiu manter seu ímpeto. Precisou realizar mais de 35 assaltos por quilômetro quadrado em março de 2025, comparados a 14,2 em fevereiro e apenas 7,1 em novembro passado. Você imagina isso? Uma diferença de 5 vezes. O que ocorrerá quando um comandante ucraniano como Mikhailo Drapati assumir o controle das operações? Em janeiro de 2025, ele foi designado para o Grupo Operacional e Estratégico, visando as rotas logísticas russas, rotacionando brigadas para rearmamento e reforçando locais cruciais como Pokrovsk. Essa mudança parou os avanços russos e esgotou suas forças de combate. Até setembro de 2025, a Ucrânia recuperou um território substancial em direção a Pokrovsk, usando enxames de drones e operações terrestres para cercar as tropas russas em Dobropelia, resultando em centenas de prisioneiros. Ouço o zumbido dos drones se aproximando e sinto o impacto devastador dos ataques. A pressão aumentou tanto que a Ucrânia conseguiu retomar 62 km² em apenas um mês, desmentindo as afirmações de Putin sobre progresso em todas as frentes. Além disso, a crise militar da Rússia se entrelaça em uma catástrofe econômica que se agrava a cada dia. A economia, que antes impulsionava o sucesso militar, torna-se agora uma vulnerabilidade. Com as perdas militares abrindo espaço para sanções ocidentais, as receitas de petróleo e gás caíram 35% ano a ano em maio de 2025. Por outro lado, os gastos militares consomem 40% do orçamento federal, um nível não visto desde a era soviética. Putin foi forçado a cortar gastos em 4,4% para 2026, reconhecendo que a Rússia não pode manter o ritmo atual. Imagine o odor ácido da inflação, o farfalhar de rublos desvalorizados, e o peso esmagador das dívidas. A inflação oficial gira em torno de 8 a 10%, mas algumas fontes indicam que a real pode ultrapassar 20%, especialmente nos preços de alimentos e produtos químicos. As reservas líquidas também estão se esgotando, com especialistas prevendo um colapso até o final de 2025 ou início de 2026. O Banco Central Russo já alertou para problemas de liquidez. Bancos enfrentam déficits que ameaçam toda a economia. A Rússia tenta administrar sua crise econômica artificialmente com controles de capital e intervenções governamentais, mas isso acarreta impactos diretos no esforço de guerra e na qualidade de vida da população. Sinta o suor da escassez, respire o ar pesado das longas filas e sinta o tremor da instabilidade econômica que permeia todos os aspectos da vida. Você via a economia da Rússia como inabalável, mas agora se desfaz em fracos fragmentos? Qual humilhação surgirá quando os drones ucranianos iniciarem ataques em refinarias russas?
Esses ataques sistemáticos resultaram em uma perda de 17% da capacidade de refino, diretamente correlacionada ao declínio das receitas entre março de 2024 e março de 2025. Visualize as chamas laranja brilhantes, o rugido do fogo em instalações industriais e a irradiação de calor escaldante. As sanções ocidentais são uma dura realidade. A União Europeia estabeleceu um limite ao preço do petróleo russo, caindo de $60 por barril para menos de 48, fazendo o petróleo bruto euro-russo desabar de quase 70 para $50 em um ano. Com a UE planejando eliminar as importações russas até 2027, a Rússia perde seu principal mercado de exportação. Para contrabalançar as perdas, Vladimir Putin voltou-se para a China e Índia, mas a um custo devastador. A China passou a exigir um desconto de até 35% em relação aos preços que a Rússia recebia da UE. Além disso, a Rússia se vê obrigada a utilizar uma frota de navios especiais, com registros falsos e bandeiras de outros países, para evitar a detecção. No entanto, esses barcos são antigos, mal mantidos e estão sob intensa vigilância. Isso provoca um aumento nos custos de transporte, impactando diretamente os lucros da Rússia. Enquanto a Rússia vai escavando seus antiquados arsenais soviéticos, a Ucrânia ressuscita com um renascimento militar e industrial. Em 2025, a capacidade defensiva da Ucrânia deve chegar a 35 bilhões de dólares, um salto de 1 bilhão em 2022. Agora, a Ucrânia produz cerca de um terço de todas as armas, munições e equipamentos utilizados por suas forças armadas, e em áreas críticas como produção de drones, o índice é próximo de 100%. O Ocidente simplesmente não tem a capacidade operacional para adquirir drones de baixo custo em grande escala sem enfrentar uma pesada resistência administrativa. Imagine o zumbido ensurdecedor das fábricas em funcionamento, respire o aroma fresco de novas máquinas e sinta o orgulho pulsante nas inovações que estão sendo criadas. Você pensou que a produção de drones baratos era impossível, mas agora a Ucrânia os produz em meses. Qual será o triunfo final revelado por essa transformação em curso? A batalha está longe de terminar, e as conspirações do destino estão apenas começando a se desenrolar. Quando a Rússia decidiu invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022, o presidente Vladimir Putin clamou por uma vitória rápida e convincente. O mundo assistia, sem saber que os meses seguintes trariam reviravoltas dramáticas. Ao longo de 3 anos e meio, a guerra se tornou um jogo que desafiou todas as expectativas, com a Ucrânia se reestruturando e surpreendendo o adversário. A situação evoluiu e agora chegamos a um ponto crítico. A Ucrânia, ao aplicar ataques sistemáticos com drones em refinarias de petróleo e nas infraestruturas de combustível da Rússia, causou uma perda de cerca de 17% na capacidade de refino de petróleo e gás da Rússia. De acordo com a Reuters, os ataques a múltiplas refinarias estão diretamente relacionados à queda da receita desse setor, que despencou entre março de 2024 e março de 2025. E não para por aí. As sanções ocidentais atingem fortemente as bases econômicas da Rússia. A União Europeia estabeleceu um teto de preço para o petróleo russo, reduzindo de $60 por barril para menos de 48. O preço do petróleo russo caiu de quase $70 para $50 em apenas um ano. Além disso, a UE planeja eliminar completamente as importações da Rússia até 2027, fazendo com que a nação perca seu principal mercado exportador. Para tentar contornar essa perda, a Rússia recorreu à China e à Índia, mas a um custo devastador. A China exige até um desconto de 35%, um golpe duro comparado aos preços que a Rússia conseguia vender para a UE. E a situação só piora. Para alcançar outros mercados, a Rússia foi forçada a utilizar uma frota fantasma, composta por navios registrados com nomes falsos e pavimentados com bandeiras estrangeiras para evitar detecções. Contudo, esses barcos são antigos, mal mantidos e enfrentam um aumento na vigilância das inspeções ocidentais. Isso elevou os custos de transporte do petróleo, impactando diretamente a economia russa. Enquanto isso, a Ucrânia vive um verdadeiro renascimento industrial militar, que está remodelando o equilíbrio de poder. Em 2025, espera-se que a capacidade total da indústria de defesa da Ucrânia alcance 35 bilhões de dólares, um salto impressionante em relação aos 1 bilhão no início da invasão em 2022. A Ucrânia agora produz cerca de um terço de todas as armas, munições e equipamentos necessários para suas forças armadas. Em áreas críticas, como a produção de drones, esse número se aproxima de 100%.
E essa inovação não se limita apenas à quantidade, a Ucrânia está acelerando o desenvolvimento de novos protótipos, colocando-os em operação em um período de meses, em vez dos anos habituais. O que acontecerá a seguir? A capacidade militar da Rússia está realmente em desespero, enquanto a Ucrânia avança firmemente. As consequências desta guerra ainda estão por vir, e a história continua a se desenrolar em cada batalha. Como essa luta terminará? A pergunta que todos se fazem agora ecoa no ar. Imagine isso. A Rússia, outrora imponente, agora rasteja em relíquias enferrujadas da Segunda Guerra Mundial, enquanto a Ucrânia forja armas que mudam o destino da batalha. E se o colapso inimigo abrisse o caminho para uma virada épica? 342 caracteres. Os sistemas de defesa expandem o céu para aviões e drones ucranianos. A segunda fase surge quando a Rússia quebra, talvez antes ou em 2026. Inteligência ocidental alerta para faltas críticas de equipamentos russos nessa era. E se o esgotamento total de armas russas invertesse o caos da guerra? Tudo treme. O ar fica pesado com o cheiro de metal queimado e terra revirada. A Ucrânia espera, músculos tensos, pronta para o bote. Sua fábrica militar cresce como uma fera acordada. Apoio ocidental flui como rios de aço. Inovações táticas brilham, afiadas como lâminas invisíveis. Lembre o contra-ataque em Kharkiv, 2022. Heróis ucranianos avançaram 7,7 km por dia. Libertaram mais de 9.500 km² em semanas febris. O solo vibrava sob botas firmes. O vento carregava ecos de vitória. Isso, quando a Rússia ainda tinha estoques vastos, reluzentes. Agora, visualize o terror, tanques T-34 rangendo como fantasmas poeirentos. Artilharia antiga, fedendo a óleo rançoso, tenta rugir. A Ucrânia pode devorar territórios inteiros. Cada passo inimigo ecoa fraqueza. O coração acelera, e se isso liberasse uma avalanche de reconquistas? A terceira fase surge sombria. Manter o solo conquistado. Bloquear investidas russas desesperadas. Drones zumbem como enxames furiosos no céu nublado. O som agudo corta o silêncio noturno. Cada veículo russo rende, exposto. Concentrações de tropas piscam em telas frias. Comboios de suprimentos explodem em chamas alaranjadas. Mesmo se a Rússia se reerguer, cambaleante, o campo vira armadilha mortal. Drones ucranianos, multiplicados como sombras, farejam tudo. Um clique, e o fogo devora. O toque gelado do metal derretido. A Ucrânia domina o ar, o chão treme de medo inimigo. Mas e se um erro custasse tudo? O clímax final aterroriza, libertar a Crimeia. A frota russa no Mar Negro foge de Sevastopol, ondas batendo em cascos vazios. A ponte de Kerch rende sob olhares ucranianos, vulnerável a mísseis de longo alcance que cortam o horizonte. Sem mar, sem suprimentos curtos, tropas russas isolam-se como ilhas afogadas. Uma vez que o corredor sul caia, cercos se fecham. O sal do mar mistura ao suor do pânico. Forças inimigas sufocam, linhas esticadas como cordas prestes a romper. Mas o equilíbrio pende precário. A Ucrânia vence batalhas, incha seu exército e orçamento de defesa. Ainda assim, faltam tropas vivas, máquinas prontas, ouro fluindo. Recursos escorrem como areia. Controle é rei. Desperdício sangra forças. Apoio ocidental vital pulsa como coração exposto. Mas até quando? Tensões fervem, ar carregado de fumaça e dúvida. O futuro paira, e se o Ocidente hesitar no momento crucial, deixando a Ucrânia sozinha contra o abismo? Quando a Rússia decidiu invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022, o presidente Vladimir Putin esperava uma vitória rápida. No entanto, 3 anos e meio depois, o que deveria ser uma conquista fácil parece mais uma cruel ilusão. A Ucrânia não apenas sobreviveu, mas agora ameaça recuperar os territórios que havia perdido. Enquanto isso, a Rússia enfrenta um colapso em seus esforços militares. Imagine o cheiro acre da pólvora queimando no ar gelado, o estrondo ensurdecedor das explosões ressoando pelos campos cobertos de neve. Como Putin, outrora considerado intocável, assistirá seu exército desmoronar diante dos olhos do mundo? O que ocorrerá quando essa humilhação se tornar irreversível? Você acredita que a Rússia ainda controla o jogo,
mas prepare-se para uma reviravolta chocante que pode transformar tudo. Depois de meses de bombardeios intensos, a Ucrânia se manteve firme e agora começa a recuperar o que parecia impossível. A Rússia, com toda a sua fanfarrice, recua, enquanto seu poderio militar se dissolve como gelo ao sol. Vamos descobrir como a Ucrânia está prestes a reivindicar seu território perdido e como as tentativas desesperadas da Rússia de evitar essa perda acabarão selando sua ruína. Sinta a tensão nas linhas de batalha, ouça os soluços distantes de soldados extenuados e sinta o toque frio do medo pairando no ar noturno. Por que Putin prometeu uma vitória fácil, apenas para se ver à beira da extinção de seu império? Qual será o preço dessa arrogância, quando reviravoltas inimagináveis revelarem a fragilidade por trás da máscara de força? 2 anos e meio após a invasão. Putin acreditava que sua campanha conquistaria o mundo rapidamente. No entanto, essa esperança se transformou em um jogo inesperado de xadrez. A Ucrânia não apenas sobrevive, mas próspera, alcançando feitos surpreendentes. A cada dia, à medida que avança para recuperar seu território, a Rússia despenca na ladeira da derrota, lutando desesperadamente para se manter. Vamos explorar como a Ucrânia se posiciona estrategicamente para retomar suas terras e como as manobras desesperadas de Moscou acabarão por devastar o que resta de sua capacidade militar. Ouça o rugido das batalhas, respire o odor metálico dos tanques destruídos e sinta o tremor do solo sob seus pés. Você pensou que a Ucrânia só sobreviveria, mas e se ela não apenas vencer, mas florescer além das expectativas? Essa ideia, antes impensável, estabelece uma fórmula perfeita contra o regime de Putin. A Rússia, perdendo tempo, equipamento e opções, enquanto a Ucrânia se torna cada vez mais forte e capaz. Imagine o estalo das granadas, o silêncio opressivo que se segue a um ataque, e o frio cortante das trincheiras. Por que essa transformação matemática afasta para sempre a vitória russa? Qual revelação devastadora aguarda à frente, exposta por análises ocidentais corroboradas por múltiplas fontes de inteligência? A Ucrânia cresceu em força, já tendo destruído quase 23 mil unidades de equipamento russo, incluindo aqueles capturados antes da invasão. De acordo com os cálculos ucranianos, ao fim de setembro de 2025, após 43 meses de guerra, essa quantidade supera a totalidade dos equipamentos russos perdidos. Mesmo se focarmos apenas nas destruições. A Rússia perdeu 10.300 veículos blindados, em comparação com 3.800 da Ucrânia. Começando com um estoque de entre 13.000 e 16.000 tanques, e 11.400 veículos blindados, essas perdas são significativas. Sinta o calor intenso das explosões, o gosto salgado do suor em sua pele manchada de fuligem e o aperto nos uniformes rasgados. Você pode pensar que essas baixas são irrelevantes para a Rússia, mas e se elas derivarem de estoques soviéticos que não podem ser facilmente recuperados? O que acontecerá quando esses arsenais se esgotarem completamente, forçando Putin a admitir derrota? Mais da metade dos equipamentos perdidos pela Rússia provém de estoques da era soviética, acumulados ao longo das décadas para um conflito mundial que nunca se concretizou. Essas reservas finais se esgotam rapidamente. Em 2020, a Rússia tinha cerca de 12.000 tanques em estoque. 5 anos depois, praticamente já não possui nada. O analista militar André Tarasenko alerta que as reservas reparáveis de equipamento da Rússia podem se esgotar em 12 a 18 meses, enquanto suas capacidades de produção caem para 700 mil veículos blindados anualmente. No entanto, a capacidade industrial russa é limitada a apenas 250 tanques T-90 e 460 veículos de combate de infantaria BMP-3 por dia. Esse número é significativamente inferior ao que a Rússia perde diariamente. Ouço o rugido frustrante de motores antigos, sinto o cheiro de óleo rançoso e a vibração fraca das blindagens enferrujadas. Putin ignorará esses sinais até que seja tarde demais? Que vergonha humilhante se esconda atrás das portas de depósitos vazios. A situação é tão crítica que a Rússia começou a saquear seus arsenais antigos. Após experimentar com os modernos tanques T-72, T-80 e T-90, já mobilizou os antigos T-62 em maio de 2022. Em novembro de 2024, as forças russas começaram a mobilizar até tanques T-34 da Segunda Guerra Mundial, embora não haja confirmações visuais de sua atuação no campo de batalha. Ainda assim, essa decisão é um claro sinal de que a Rússia não consegue sustentar essa guerra sem mudanças estratégicas que, na verdade, nunca se concretizarão.
Imagine o gemido mecânico de equipamentos obsoletos, o odor corrosivo do metal em deterioração e a textura áspera da poeira acumulada. Você pensava que o uso de tanques antigos seria suficiente, mas e se isso apenas atrasar o desastre? Que revelações chocantes você encontrará, à medida que a Ucrânia revoluciona a guerra com sistemas defensivos aprimorados, vigilância e drones. Essas inovações levaram as conquistas territoriais da Rússia a apenas 51 milhas quadradas em março de 2025, uma queda acentuada em relação às 282 milhas quadradas capturadas em novembro de 2024. Apesar de ter acelerado suas ofensivas, a Rússia não conseguiu manter o ritmo por mais de alguns meses. No total, teve que realizar mais de 35 assaltos para capturar cada quilômetro quadrado em março de 2025, um aumento em relação aos 14,2 assaltos em fevereiro e 7,1 em novembro de 2024. Sinta a pressão constante das bombas, o odor do fumo negro das trincheiras, e a fadiga extrema em seus músculos. Você imaginou que os avanços seriam fáceis, mas e se os custos operacionais se tornarem exorbitantes? Que escândalo se desenhará quando um comandante ucraniano como Mikhailo Drapati alterar o quadro? Em janeiro de 2025, Drapati assumiu o comando do grupo operacional e estratégico, atacando as rotas logísticas russas e reforçando as fortificações em áreas como Pokrovsk. Até setembro de 2025, a Ucrânia havia conquistado ganhos territoriais significativos na direção de Pokrovsk. Através de ataques coordenados com drones e operações no solo, 3 cercos distintos foram formados durante a batalha por Dobropelia. Mais de 100 soldados russos foram capturados, 1.300 mortos e 1.100 feridos. A Ucrânia conseguiu limpar a cidade de Pankiva, enquanto imagens de combate mostravam quão devastadores os ataques de drones ucranianos se tornaram. De cada 10 soldados russos que tentavam avançar, apenas um sobreviveu o suficiente para se render. No ano de 2025, a Ucrânia reconquistou 62 quilômetros quadrados de território em apenas um mês, contradizendo as alegações de Putin sobre avanços em todas as direções. O que acontecerá quando a crise militar da Rússia se unir a um colapso econômico que se agrava a cada mês e arrasta tudo junto? A economia, antes considerada a força motriz do sucesso militar, agora se transforma em uma vulnerabilidade. À medida que as perdas militares abrem espaço para sanções ocidentais, a receita de petróleo e gás da Rússia despencou 35% em um ano, em maio de 2025. Com os gastos militares consumindo 40% do orçamento federal, um nível nunca visto desde a era soviética, Putin foi forçado a anunciar cortes nos gastos militares de cerca de 4,4% para 2026. Imagine o cheiro azedo da inflação. O farfalhar dos rublos desvalorizados, a sensação do peso crescente das dívidas em seus ombros. A inflação oficial está entre 8% e 10%, mas outras fontes sugerem que a inflação real pode ultrapassar 20%, considerando o aumento desproporcional dos preços dos alimentos e produtos químicos. As reservas líquidas da Rússia estão se esgotando, com alguns economistas prevendo a completa depleção até o final de 2025 ou início de 2026. O Banco Central Russo já emitiu alertas sobre problemas de liquidez, enquanto os bancos enfrentam déficits estruturais que ameaçam desestabilizar toda a economia. A Rússia tenta gerenciar essa crise econômica por meio de controles de capital, quedas rápidas nas taxas de juros e intervenções do governo em setores essenciais para o esforço de guerra e para a qualidade de vida no país. Você pode ver a economia como inquebrantável, mas e se ela estiver desmoronando? Que humilhação se revelará quando os drones ucranianos atingirem refinarias russas? Os ataques sistemáticos e coordenados custaram cerca de 17% da capacidade de refino da Rússia, correlacionados com quedas similares nas receitas de petróleo e gás entre março de 2024 e março de 2025. Imagine o brilho alaranjado das chamas rugindo, o estrondo dos incêndios industrializados e o calor escaldante irradiando por todo o entorno. As sanções ocidentais também estão impactando duramente a economia russa. A União Europeia implementou um teto de preço sobre o petróleo russo, reduzindo de 60 para menos de $48 por barril, fazendo com que o petróleo bruto europeu desabasse de quase 70 para $50 em um ano. Além disso, a UE planeja eliminar as importações russas até 2027, o que representa uma perda significativa do principal mercado de exportação da Rússia. Para compensar essa perda, a Rússia voltou-se para a China e a Índia, mas a um custo devastador.
A China agora exige um desconto de até 35%, em comparação com os preços que a Rússia costumava comandar na UE. Em busca de outras alternativas, a Rússia foi forçada a utilizar uma frota clandestina de navios com nomes falsos e bandeiras estrangeiras para evitar a detecção. No entanto, esses navios são antigos, mal mantidos e estão sob crescente fiscalização, o que aumenta os custos de transporte e impacta diretamente os lucros da Rússia. Enquanto a Rússia se afunda nas sobras de seu passado soviético, a Ucrânia floresce. O país está experimentando um renascimento industrial militar que está mudando o equilíbrio de poder. Em 2025, a capacidade da indústria de defesa da Ucrânia deve alcançar 35 bilhões de dólares, em comparação com apenas 1 bilhão no início da invasão em 2022. A Ucrânia agora produz aproximadamente um terço de todas as armas, munições e equipamentos utilizados por suas forças armadas. Em áreas cruciais como a produção de drones, esse número chega a quase 100%, algo que o Ocidente simplesmente não pode igualar em escala sem um forte impulso administrativo. Imagine o zumbido de fábricas modernas operando a toda força, o aroma fresco de equipamento novo e o orgulho pulsante resultante dessa inovação. Você pensou que produzir drones a baixo custo era impossível, mas a Ucrânia os desenvolve e integra em meses. Que triunfos inesperados a transformação trará para o futuro da Ucrânia?